O futebol, de fato, prega algumas peças em nós, né. Todo mundo pôde acompanhar nos últimos dias, na realidade, antes e durante o campeonato mundial, o posicionamento de algumas instituições através dos seus mandatários, outras através dos seus jogadores, e outras através dos seus dirigentes, que algo relacionado à participação das respectivas equipes dentro da Copa do Mundo de Clubes. E o discurso que muitos desses clubes adotaram era de que não se importavam mais ou não se importavam com essa competição, e outros dizendo que não era prioridade e, e que de repente estaria até a sua colocação, a sua participação no torneio era algo que poderia atrapalhar, inclusive, a metodologia de trabalho, né, o descanso, né, a parte fisiológica dos jogadores, talvez ficaria comprometida por participarem de torneios aleatórios e que não inspirava nenhum desejo de vencer da forma o campeonato que agora, né, tomara que fique por muito tempo, a Copa do Mundo de Clubes. Só que o tempo foi passando, os jogos foram acontecendo, a, a, a divulgação dos jogos, a forma que o torcedor, principalmente o sul-americano, adotou o, a competição, isso começou de forma bem clara a mudar a mentalidade de quem está participando da competição e, principalmente, aguçando um desejo maior de quem estava de fora ou esteve de fora e que tem a possibilidade de daqui 4 anos participar dessa competição de âmbito mundial, né? O campeonato, a Copa do Mundo de clubes. Cara, isso é algo que nunca aconteceu antes, né? É o primeiro e o sucesso já é garantido. As brigas acontecem. Quando acontece briga, é porque de fato tem sucesso. Alguns mandatários poderosos mundo afora se posicionando de maneira contrária, de maneira negativa ao que acontece no campeonato mundial, com a preocupação de que os seus os seus torneios, os campeonatos organizados por eles, sejam prejudicados daqui 4 anos, sejam prejudicados é, é, pela organização da FIFA comprometendo as suas competições. Né? Presidente de UEFA, presidente de La Liga, com manifestações esdrúxulas e de difícil compreensão né, do porquê. Vai entender. E dentro da competição, alguns jogadores, eu vi o posicionamento do Buffon, eu vi do Buffon não, gente, do Emmanuel Neuer, eu vi um posicionamento do Harry Kane, alguns jogadores que são importantes dentro dessa competição, tratando a competição como algo que eles almejam levar para casa, que eles pretendem ganhar e que estão disputando a amostra que eles deram em campo é a melhor forma de explicar se preocupam, se importam ou não com essa competição. E isso vai de encontro com as falácias que foram colocadas antes e por algumas pessoas no decorrer dessa competição. A eliminação de algumas instituições dentro deste torneio está gerando crises, inclusive de técnicos caindo por serem eliminados. E uma colocação, uma declaração do técnico Pep Guardiola me chamou muita atenção. Ele disse: se eu estou à frente do Real Madrid, do Barcelona, sendo eliminado como fui para o Al Hilal com o Manchester City, eu fatalmente seria demitido. Só não serei demitido porque faço parte do Grupo City. O técnico da equipe do Atlético de Madrid, o Diego Simeone, volta para a Espanha debaixo de uma chuva de críticas como nunca recebeu em toda a sua história, de quase 15 anos à frente daquela instituição. Só não foi demitido neste primeiro momento, porque ele é o maior representante da história do Atlético de Madrid. Lá na Inter de Milão, todos nós acompanhamos alguns manifestos de jogadores e um muito forte
do Lautaro, jogador argentino, virando-se para o seu elenco, para dentro do seu time e trazendo declarações fortíssimas. Se não querem jogar, vão embora. Procura sua melhora, porque o comprometimento tem que estar em primeiro lugar. Inter de Milão, que foi eliminada da competição. O Botafogo perdeu o técnico e não era a prioridade da instituição. O Flamengo já atravessa uma crise mesmo tendo feito um campeonato digno. O campeonato do Flamengo foi um campeonato digno. O Flamengo passou na fase de grupos como se não houvesse amanhã. E por falta de sorte do Flamengo, por ironia do destino, por causa de um gol, o Flamengo acabou pegando a equipe do Bayern de Munique e, fatalmente, eliminado. O que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Felipe Luiz sofre uma crise absurda. Já se manifesta de forma negativa a alguns jogadores da instituição. E aí o que se resta é esperar para ver o início do Campeonato Brasileiro, se a torcida do Flamengo vai esquecer do feito negativo na avaliação de alguns e apenas torcer para que o Flamengo possa continuar à frente do Campeonato Brasileiro, onde lidera juntamente com o Cruzeiro e bem na Copa do Brasil. Tem algumas equipes, o Porto, né, que já criticava, aí só tomou chapuletada, voltou lá para Portugal com a cabeça inchada, entendendo que estava passando vergonha. O seu companheiro de país, o Benfica, que também foi eliminado de forma prematura, já que é o campeão, atual campeão português, não poderia fazer uma partida do nível, um campeonato no nível que fez. Mas, peraí, não é um campeonato que ninguém se importa? Não é uma competição que os europeus vieram aqui porque não tinha mais nada para fazer? Porque foram obrigados, como diz o Rafinha? Simplesmente porque a FIFA paga valores absurdos para que eles disputem essa competição? Peraí. Por que dessas crises internas dentro desses clubes? Por que essas instituições comprometeram todo um projeto de uma temporada que está para começar, principalmente lá na Europa, por um campeonato, por causa de um campeonato que ninguém dá a mínima? Será que ninguém dá a mínima mesmo? Porque agora nós estamos aí nas quartas de final, clubes, 3 dos clubes que têm maior orçamento dentro do planeta estão lá e que podem ser eliminados já nessas quartas de finais e não passar para semifinal da competição? Como que será o retorno deles para casa? Eles ficarão em crise ou tá tudo bem? Ou tá tudo tranquilo? O que acontecer é absolutamente normal. Porque agora nós teremos o confronto entre Chelsea e Palmeiras, o Chelsea com o terceiro, o terceiro, eh, eh, o segundo maior investimento dos que estão nas quartas de final. O Fluminense pegou o Al Hilal, que tem ali um elenco até homogêneo, mas que não tem tanta responsabilidade assim por causa da tradição, nenhuma das duas instituições. Aqui é o confronto mais equilibrado, quem sair está tudo bem. Não acredito que teremos crise por causa dos feitos dessas equipes. O Palmeiras eu não acredito que seja eliminado pela equipe do Chelsea, mas talvez pode ser também. Vai ter crise no Palmeiras? Acredito que não, afinal de contas não é o primeiro brasileiro a vir embora, a não ser que o Fluminense passe a equipe do Al Hilal. Aí pode ser que aconteça alguma coisa lá dentro do Palmeiras em caso de eliminação. E se o Real Madrid perder para o Borussia Dortmund, que é o sétimo, o clube de sétimo investimento, ou o penúltimo? Porque só perde para o Fluminense. O Fluminense é o que tem o menor valor inserido dentro da instituição. O menor orçamento é o do Fluminense. E logo na sequência vem a equipe do Borussia. E aí nós temos dos 3, né, dos 4 principais investimentos, o Paris Saint-Germain e o Bayern de Munique. Será que algum deles volta com crise para casa? Acredito que não. Embora o Bayern seja um gigante do futebol mundial, o PSG ainda está procurando e galgando seu lugar ao sol.
Se é mais fácil criar uma crise no Bayern de Munique do que no Paris Saint-Germain em caso de eliminação. Mas fica aí um recado para todo mundo, tá? Na realidade, fica uma, uma, uma forma de racionalizar o campeonato mundial. Será que de fato, ou racionalizar sobre o campeonato mundial, será que de fato não se importam para essa competição? Será que quem vencer não vai dar a mínima? Será que não vão comemorar os gols? Porque eu estava vendo os europeus, que muitos cronistas brasileiros diziam que eles não estavam se importando, os europeus a cada gol explodindo-se de alegria. Eu acho que nós temos algumas controvérsias.